E aí, meu povo, finalmente First Kill está entre nós, essa série vampiresca que eu estou falando pra vocês já há bastante tempo, e ela chegou hoje na senhora Netflix. Quem acompanha o canal aqui de perto sabe que eu tava bem ansiosa pra assistir essa série, porque falou de vampiro, falou comigo. Então, no vídeo de hoje, eu vim aqui contar pra vocês as minhas impressões sem spoilers. Eu tenho muita coisa pra falar a respeito dessa série, então, inicialmente aqui, eu resolvi conversar com você que tá se perguntando se a série é boa, se não é, se vale a pena assistir ou não. Vou ser extremamente sincera a respeito dessa série, tá? Então, por favor, você aí que estava ansioso pra assistir ou que já assistiu, não fique chateados comigo, tá? Eu vou dar nesse vídeo uns spoilers, assim, de leve mesmo, só pra gente bater um papo aí sobre a história. Então, se você não gosta de spoiler nenhum, muito cuidado, mas eu prometo que não é um spoiler muito revelador, não. E claro que depois eu vou conversar com vocês com bastante spoiler também, então já fique de olho aqui no canal, clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e claro, não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, né? Dá uma conferida aí se você realmente está inscrito ou não, porque o YouTube só Jesus na causa. Mas enfim, chega de enrolação nessa introdução e bora falar sobre First Kill. Bom, vamos lá. Primeiramente, se você não acompanhou nenhum vídeo meu a respeito dessa série, eu vou te explicar como que é a história, assim, basicamente. Nós temos duas personagens, a Juliette, não a do Big Brother, mas na série ela também é chamada de Jules. Na verdade, ela tem vários apelidos aí, então se você quiser chamar a Juliette ou Jules, você que sabe. E do outro lado, nós temos a personagem Cal, a Calope, e assim, ambas personagens são protagonistas e elas vão se apaixonar, isso tá bem evidente, mas esse romance, obviamente, que não vai ser tão simples. Afinal de contas, a Juliette, ela é uma vampira, ela nasceu vampira e faz parte de uma família muito poderosa de vampiros, enquanto a Calope, ela faz parte de uma família de caçadores de vampiros. Ela é treinada, assim, desde criança para poder caçar monstros, não somente vampiros não, mas a gente tem vários tipos de monstros aí, zumbi, lobisomem, várias coisas. Então, no decorrer da história, a gente vai acompanhar esse romance das duas aí, e elas tentando superar esses obstáculos para poder ficarem juntas. Porém, eu já entro em uma questão da série. Esse romance me surpreendeu, porque quando eu vi o trailer, quando eu vi toda a situação, eu achava que seria muito mais meloso do que realmente foi. O primeiro episódio, ele é totalmente baseado no conto do livro Os Vampiros que Nunca Envelhecem. Basicamente, é um livro de vampiros em que nós temos vários contos diferentes aí, contando várias histórias diferentes, e First Kill é baseado no último conto desse livro para quem tiver interessado. Porém, na história do livro, a gente tem só o primeiro episódio da série, a gente não tem continuação, então depois disso é só a série mesmo. A surpresa foi que, assim, eles colocaram de fato como romance dela sendo o maior causador de toda a história da série, porém não tem tanto essa coisa melosa. Até tem em alguns pontos, mas as duas, elas têm muitos problemas, elas têm muitas coisas e muitas dúvidas, principalmente a Cal, que é uma caçadora que ela fica, como assim? Eu tô apaixonada por uma vampira, então ela vai tentando lutar contra esse seu sentimento. Porém, as duas têm uma conexão, assim, quase que instantânea, sabe? Então a série, ela deixa muito no ar se esse romance é alguma coisa sobrenatural, se elas estão conectadas de alguma maneira, ou se é amor ali mesmo. E aí que eu entro nesse ponto. Isso, eu acho que a série, ela dá muita explicação e ao mesmo tempo não explica absolutamente nada. Quero deixar claro pra vocês que não é uma obra de arte, eu já imaginava isso, porém, a série, ela acaba sendo muito boba, o que é complicado pra uma série que a Netflix colocou como classificação indicativa de 16 anos. Eu acho que tinha que ser, sei lá, 10, 12 anos. Não é uma série muito pesada, é uma série que, de fato, ela acaba sendo boba em alguns momentos, porém, infelizmente, eu vejo que é uma história vampiresca que tem a história muito boa, um potencial extremamente... Ai, meu Deus, a série tem muito potencial, mas que foi desperdiçado. Quando você assiste essa série, você vê claramente que não houve um cuidado e um investimento da senhora Netflix, o que é triste, porque, mano, nenhuma empresa hoje em dia parece querer investir em histórias vampirescas. E eu não entendo isso, porque tem público, cara, as pessoas gostam disso, com certeza. Você pega, sei lá, The Vampire Diaries, é claro que a série é completamente diferente, não é a nova The Vampire Diaries, mas a série, mesmo tendo acabado há trocentos
tantos anos, ela ainda tem um público gigantesco. Se você falar a palavra Klaus no Twitter, você vai ver daqui a pouco tá lá nos trends. Então, pra mim, claramente, o que pecou nessa série mesmo, o que não fez ela ser perfeita, foi justamente a falta de investimento. Os efeitos especiais, mano, é uma verdadeira piada. Eu fico, assim, inconformada da Netflix, que acabou de sair de Stranger Things, que, assim, não tem nem comparação, tá, gente, até de orçamento. Se você querer comparar Stranger Things com First Kill, você vai estar sendo burro. Mas, assim, quando você olha pras duas séries, nem parece que é a mesma emissora que fez. Eu acho que em 2022, em pleno 2022, é completamente inaceitável você pegar uns efeitos especiais estilo Teen Wolf. Em Teen Wolf, a gente até passa um pano pela época, pela emissora, mas, mano, a gente tá falando da Netflix. Então, parece que a própria Netflix não acreditou no potencial da história de First Kill. E não me entendam mal, a história realmente é muito boa. E se eles tivessem feito uma produção bacana, se eles tivessem tomado mais cuidado com essa série e realmente investido nessa série, ela seria a série vampiresca queridinha da atualidade. Muita gente ia gostar. No meu vídeo com spoilers, eu vou conseguir falar pra vocês um pouquinho melhor, né, de todos esses potenciais desperdiçados, mas quero dar alguns exemplos pra vocês. Os vampiros nessa série, eles são extremamente interessantes. Eles são, assim, absurdamente legais. A história é muito bacana. E a história, até, você vê algumas referências, por exemplo, dos Mikaelson. Afinal de contas, lá em The Vampire Diaries, a gente acaba conhecendo esses vampiros originais que são extremamente poderosos e que não morrem facilmente, que não morrem como um vampiro normal. E o mesmo a gente tem aqui em First Kill, eles são chamados de Imaculados, eles são os primeiros vampiros e eles não morrem com facilidade também, tem toda essa situação. Com isso, a gente tem algumas cenas meio que chocantes, assim, da galera tentar matar eles e eles acabar voltando, assim, então tem essas reviravoltas. Porém, acaba sendo um potencial desperdiçado, porque eles acabam jogando aí essa história pra gente, mas não explica direito, não fala muito sobre o passado deles. Tem uma cobra que fala que é a cobra do Éden, que tem o guardião da cobra e tal, mas aí eles jogam essa história também e não explica nada. A impressão que eu tenho é que eles resolveram jogar todas as histórias possíveis em apenas 8 episódios e não desenvolveram nenhuma delas direito. Não quero ficar comparando muito, mas é que a gente tem aquela coisa, né, com The Vampire Diaries, né? É uma série que tem muitas histórias, mas elas foram muito bem divididas nas suas temporadas. Por exemplo, na primeira temporada a gente tem total foco nos vampiros, a gente tem esse começo também da Bonnie se descobrindo bruxa e é tudo muito bem desenvolvido. E aí na segunda temporada eles já introduzem a história dos lobisomens, aos pouquinhos vão introduzindo a história dos originais também, dos híbridos e assim vai seguindo até o fim da série. Porém, em First Kill, eles resolveram colocar absolutamente tudo na primeira temporada. E quem acompanha o universo vampiresco sabe que é um universo assim muito amplo, então tem muitas e muitas e muitas possibilidades. Principalmente uma série que acaba colocando não somente vampiros, lobisomem e bruxa, porque tem bruxa assim em First Kill, mas é um universo que coloca outros monstros também. A gente tem até zumbi. Porém, é claro que o foco é de fato nos vampiros e nos caçadores, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Mas eu fiquei chocada o quanto os vampiros de First Kill, eles são interessantes, mas, mano, eles não desenvolveram o bagulho direito e eu fico tão triste de ver uma série que tem uma história boa, mas que a produção é ruim. Por exemplo, tem toda uma situação também que o sangue dos Imaculados, que são esses vampiros extremamente poderosos, ele paralisa as pessoas por um tempo e tal, então você fica, uau, isso também é interessante. Aí não trabalham nisso direito. Tem uma vampira específica que ela é a única que é capaz de hipnotizar as pessoas, assim como a gente vê em The Vampire Diaries, por exemplo, mas todos os vampiros têm essa capacidade. Enquanto em First Kill, não, só uma é capaz de fazer isso. Só que a série também não explica por que ela é a única. Então eu sinto que eles empurraram muita coisa aí pra uma próxima temporada que pode ou não ter, né? Eu tô gravando esse vídeo bem antes, tá, galera? Porque eu acabei assistindo a série antes, então, sei lá, hoje é domingo e a série só vai lançar sexta-feira, então pode rolar aí a renovação nesse meio tempo, mas eu coloco pra vocês na edição caso aconteça. Pra quem é fã de The Vampire Diaries também vai ver muitas semelhanças em algumas coisas. Por exemplo, os vampiros precisam ser convidados pra entrar na casa, eles são rápidos assim como os vampiros de The Vampire Diaries, então é muito legal você ver esse tipo de história hoje em dia. Uma das coisas que eu acho bem interessante também nessa série é que assim, né, quando a gente fala dos contos do livro, as escritoras dizem que elas estavam querendo fazer de fato uma releitura
mistura das histórias vampirescas que a gente já conhece, em que você sempre vê os vampiros ali naquele padrãozinho hétero, com a cara de vampiro, com o jeito de vampiro, usando roupas pretas. Agora, se você reparar em First Kill, você vai perceber que os vampiros, eles não parecem vampiros de fato, o que é muito positivo pra história, porque de fato eles tentam se enturmar ali com os humanos pra que ninguém descubra que eles são de fato vampiros. Afinal de contas, também outro ponto muito interessante na história é que as pessoas da cidade já sabem que existem monstros, já sabem que existe vampiro, todo mundo sabe disso, então não é uma surpresa se algum vampiro aparecer, entende? Só que é claro que eles não sabem que a família da Juliette são vampiros, eles são extremamente poderosos. Então você vê constantemente ali os vampiros com roupas mais claras, mostrando que não precisa ter vampiro sempre usando preto, jaqueta de couro, esse tipo de coisa. Isso eu achei muito positivo. Enquanto você pega os caçadores ali, normalmente eles que estão vestindo roupas mais escuras. Eu achei legal esse jogo. Uma coisa também que a série tenta mostrar constantemente é que nem os caçadores são ruins e nem os vampiros são ruins. Tipo, tem pessoas ruins no meio dos vampiros, mas também tem pessoas ruins no meio dos caçadores. Então, é uma coisa que a própria Cal, ela fica se questionando ali na história, né? Ela fala, se a gente que tá caçando esses monstros, talvez nós somos os monstros da história deles. E isso também é bem legal, porque às vezes você olha e você fala assim, poxa, eu tô do lado dos vampiros. Aí depois você fala, não, tô do lado dos caçadores. Tinha alguns momentos que eu confesso que eu achava os caçadores insuportáveis. Eu acho que eles estavam se achando demais, extremamente egocêntricos, tá? Tipo assim, os vampiros só estavam lá, gente, vivendo a vida deles. Eles que foram encher o saco. Só que em outros pontos eu falava, poxa, os vampiros também não precisam fazer isso. Então é uma coisa que você fica ali maluco. Porém, querido, você aí que acompanha a nossa Legacy, com certeza, você vai ver também algumas coisas que eu já falei, por exemplo, em vídeos de Legacy, e eu fiquei chateada, porque quem acompanha aí já tá ligado. Eu sempre falo que Legacy tem medo de transformar as pessoas em vampiro, tem medo de matar os personagens, e aí eu fiquei chateada de ver que First Kill, logo na primeira temporada, não tem medo disso. Mata personagem mesmo, transforma em vampiro mesmo, e é isso aí, gostei disso justamente por fazer essa ligação com Legacy. First Kill não é a melhor série do mundo, galera. Assim, definitivamente, eu acho que não é uma série pra todo mundo, você tem que colocar isso na sua cabeça, é uma série mais boba, que tem efeitos especiais vergonhosos, com certeza, mas é uma série que é assistível. Infelizmente, eu não senti aquela necessidade de ficar maratonando, sabe? De assistir um episódio atrás do outro e falar, meu Deus, o que vai acontecer? É uma série que eu assisti um pouquinho, e aí parava, e assistia outro pouquinho, e aí parava. Um dos problemas, fora a construção desse universo que é muito bom, mas... ai, que ódio. Foram os personagens, me perdoa. Mas assim, a Juliette, eu acho que nem todo mundo vai gostar dela, mas eu gostei muito, eu acho ela muito fofa e eu entendi ela. Ela tem toda essa questão de não querer matar as pessoas, ela é mais fofinha, ela não consegue se encaixar muito bem ali na sua família porque ela é meio que a irmãzinha boa. Então, nesses momentos, você vai até falar, ah, ela é o Stefan Salvatore. Mas em vários momentos, tipo assim, ela tava lá com a cara cheia de sangue e falava, ai, que bichinha fofinha com a carinha cheia de sangue. Eu achei ela muito fofa. Porém, apesar das protagonistas serem de fato a Juliette e a Cal e todo o romance delas, pra mim, a Elinor, a irmã da Juliette, ela simplesmente roubou a cena em todas as cenas que ela aparecia. Ela parece de fato uma vampira. Ela é extremamente carismática e eu senti ela uma mistura de Caroline com Rebecca. Então, certamente, é a minha personagem favorita. Muitas vezes eu queria ver mais da história dela e talvez um romance dela com um dos caçadores ali do que especificamente a Juliette e a Cal. Eu acho que as atuações nessa série deixou muito a desejar, fazendo com que as cenas que eram pra ser mais emocionantes e mais marcantes acabaram ficando sem graça justamente por conta disso. Você vê muito choro, assim, extremamente falso e forçado, e eu fiquei chateada com isso também, porque em algumas cenas específicas, a gente queria ver mais emoção, entende? Tipo, meu Deus, a pessoa morreu, e agora? Mas assim, tem um personagem específico aí que morre, e a outra pessoa parece que tá cagando pra isso. E era uma pessoa que tava gostando dessa outra pessoa, entendeu? E você fica, ué, como assim? A Cal, ela é uma personagem mais poderosa, mais bitch, mais, tipo, mulher empoderada. Mas, infelizmente, eu acho que a atriz, ela não conseguia passar uma certa emoção em alguns momentos que era pra passar, entende? Não somente ela, mas vários outros personagens acabaram ficando meio que caricatos demais e faltou uma certa naturalidade. Por quê? A intenção
intenção da série é justamente trazer essa história vampiresca mais pra atualidade. Então não precisa dessa forçação, dessa coisa mais caricata, não precisa disso. Porém, também tem uma personagem que eu gostei bastante, que é a Margot. Ela tem uma vibe, assim, bem poderosa, de vampirona, maravilhosa, mas eu gostaria de ter visto mais ela em ação mesmo. Só que a série mostra que, tipo, ela é tão poderosa, ela é tão forte, que ela nem precisa fazer muita coisa, não. Porém, a história em si, ela tem boas reviravoltas, tem algumas coisas que você não espera muito que vai acontecer. Curti o final, eu acho que dá uma boa abertura pra uma segunda temporada, que pode ser muito maior do que essa primeira, caso a Netflix queira, né? Porque, ô Netflix, pelo amor de Deus, tu tinha uma série boa, tinha uma série com a história boa, que pode construir um universo da hora pra ser a sua série de vampiro, e tu simplesmente caga pra série. Eu senti isso, sabia? Eu senti que a Netflix olhou pra First Kill e fez assim, só mais uma série, e caguei pra produção dela. Mano, se os efeitos especiais fossem bons, se os atores... Gente, desculpa, mas se os atores fossem um pouquinho mais... aquela coisa, gente, essa série seria incrível. Mas nem tudo é ruim, tá? Eu acho que eles conseguiram construir algumas histórias muito bem. Eu gosto do romance da Juliette e da Cal. A minha única reclamação é justamente essa coisa que eles deixaram. Você não sabe se realmente elas estão conectadas por uma coisa sobrenatural, por algo maior, ou porque elas realmente se conectaram, assim. Mas eu acho legal que eles usaram, tipo, a história dessa relação das duas pra fazer os caçadores descobrirem a respeito dos vampiros e mostrar que elas foram meio que sem querer a causadora da guerra que tá rolando ali juntamente com os monstros, sabe? Mas quando eu vi o trailer, eu confesso que eu achei que essa série seria muito mais melação, uma coisa crepúsculo. Realmente tem algumas cenas de pegação das duas, assim, a Juliette e a Cal, elas se viam e elas automaticamente queriam se pegar, sabe? Eu fico me perguntando, se a Juliette, que é a vampira, por que a Cal gostava tanto do pescoço dela? Mas em vários momentos, principalmente ali do segundo episódio, terceiro, você vê questões familiares, você vê mais elas com as suas famílias, tentando resolver ali coisas específicas, né, individualmente falando, do que do casal especificamente. Eu acho que isso foi muito positivo, sim. A gente tem toda a questão da Juliette ali tendo que fazer a sua primeira morte, então ela não quer, só que ao mesmo tempo ela tem que fazer a sua primeira morte, senão o corpo dela começa a responder, ela começa a chorar sangue, ela começa a ficar fraca, ela começa a ficar mal, e com isso ela com certeza vai perder o controle e pode matar uma pessoa, por exemplo, que ela gosta, como seu melhor amigo. O Ben, que é o melhor amigo da Juliette também, ele é um bom personagem, mas ele acaba ficando de canto. Eu acho que ele acabou sendo não tão carismático assim, mas eu gosto da história especificamente, sabe? Essa é a questão de First Kill. Eu gosto da história, eu gosto do contexto, só que eu acho que ela tinha que ser apagada e ter feito de novo, só que com mais cuidado dessa vez, sabe? É uma série que, assim, cara, tem representatividade, tem diversidade, então é muito positivo. A gente tá precisando desse tipo de série, com certeza, né? Mas aí a gente também tem todo o rolê da Cal com a sua família, que obviamente tem esse ódio mortal da Juliette, da família dela, não quer que as duas se relacionem, assim, de maneira nenhuma. Na verdade, nenhuma das famílias quer. Então é bem interessante, assim, quando a mãe da Cal e a mãe da Juliette estão no mesmo ambiente, você fica, meu Deus, vai dar merda, vai, aí acelera o coração, você fica mais assim. Então é muito louco, porque eu tava muito mais interessada em outras histórias do que no romance especificamente. Eu tava muito mais interessada em saber como funciona o clã dos caçadores, por que eles chegaram até essa situação, se existem outras pessoas mais poderosas que eles, que na verdade a gente acaba descobrindo que tem esse clã aí, que tem pessoas que são os manda-chuva da situação. Eles dão a entender ali que a família da Cal é só mais uma família de caçadores, mas que existem pessoas muito maiores do que eles. Assim como a família da Juliette, que parece ter um passado muito conturbado e tem muita história interessante ali, toda a situação da cobra, do Éden, da Lilith, que eles falam bastante, você fica, uau, a história deles é interessante. Bom, o final eu achei legal também, eu acho que tem uma boa reviravolta e eu falei, uau, eu não esperava por isso, mas foi interessante, foi um pouquinho ousado aí, né? Quem assiste Gente, vou ser bem sincera aqui agora. Quem assiste Legacy está no céu com essa série. Na verdade, é bem parecida. A vibe da série é muito parecida. Inclusive, eu fiquei imaginando a nossa Danielle Rose Russell interpretando a Cal e a Kaylee Bryant interpretando a Juliette. Eu acho que combinaria muito com essas atrizes. Enfim, é uma série assistível. Não é a melhor série que você vai ver na sua vida. Não é a maior série de vampiro, mas é o que a gente tem pra hoje, né? A gente não tem muita série de vampiro, então pelo menos tem First Kill, que ela acaba sendo muito boba, mas
tem algumas coisas, tem alguns pontos positivos. No meu vídeo com spoiler, então, a gente vai conversar mais a respeito disso. Vocês vão entender um pouquinho melhor aí por que eu não gostei de algumas coisas e por que eu gostei de outras coisas. Eu acho que se você curte séries nessa vibe, séries estilo Legacy, se você gosta genuinamente de Legacy, se você gosta de Teen Wolf, se você não se importa muito com efeitos especiais e tudo mais, provavelmente você vai gostar de First Kill sim, então pra você vale a pena assistir. Agora, se você não gosta de uma série tão adolescente, se você não gosta de uma série mais boba e tal, então eu acho que não é a série pra você. Enfim, galera, a gente se vê então no vídeo com spoilers. Comenta aqui embaixo o que você achou da série, caso você já tenha assistido. Eu espero sim que você dê uma oportunidade, porque eu quero que ela tenha a segunda temporada sim. Eu vou passar aquele pano pra série, mesmo sabendo que ela não é lá aquelas coisas. Eu tô tentando extrair, assim, tudo de bom. Enfim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda e muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!